o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento estão nos acompanhando, neste momento, aqui nesta casa abençoada, cujo objetivo desta casa é fazer com que a mensagem do Evangelho libertador ela possa se expandir cada vez mais e mais. E hoje, através dos recursos que temos, das inovações, da tecnologia, da internet, onde o mundo acabou sendo globalizado, então a possibilidade das nossas mensagens e das mensagens daqueles que se propõem a divulgar o Evangelho, elas são muito abrangentes e vão muito longe. Então, hoje nós estamos trazendo para a nossa reflexão, porque, na verdade, a reflexão é uma coisa muito importante para nós. É uma coisa que nem toda a humanidade ainda, como um todo, ainda busca esses recursos de refletir. A reflexão é muito importante, porque será através dela que nós vamos refletir a nossa própria existência, a nossa própria vida. Quem eu sou, por que me encontro aqui, e antes de eu me encontrar aqui, onde eu me encontrava? São coisas para nós refletirmos profundamente, analisarmos, porque essa é a grande verdade. E nós, já que estamos falando nesse fator humanidade, e muito mais aqui a nossa humanidade terrestre, não somos a única, só no nosso sistema solar nós temos outras humanidades, começando de Mercúrio, Vênus, aqui, e outros lugares, Júpiter, Saturno, Marte, e por aí vai. Então nós temos uma grande vizinhança de humanidades. Cada uma está já com as suas conquistas, nos seus devidos patamares, cada uma dessas humanidades. É uma vizinhança nossa, mas é uma coisa muito interessante, é que elas fazem parte do mesmo sistema que nós. Esse que para nós parece uma imensidade, uma coisa muito grande, mas na verdade para o Cristo, para Deus, é uma pequena comunidade. O nosso sistema solar é uma pequena comunidade. Aquilo que nós comentamos aqui em torno do Evangelho, das leis divinas, ela não vem só para a humanidade terrestre, nós sabemos disso. Tudo aquilo que é colocado vem numa forma para atingir todas as humanidades de todo o universo. Porque são as leis geradas por Deus, são tudo aquilo que Deus quer que nós, como um todo, cheguemos um dia cada vez mais próximo dele. E a nossa reflexão hoje será em torno de... A gente colocou como tema, semeando, cultivando e a colheita. Não é exatamente o que nós fazemos? A gente... Como é que se dá a nossa evolução, o nosso progresso? Como é que nós possamos evoluir, enquanto nós não procuremos entender essa questão bastante profunda. Quem somos nós? E nós pegamos então, aqui de Mateus 13, quando ele fala da parábola do semeador. Ele tenta fazer com que uma analogia entre nós, a humanidade, e o semeador. Quem é o semeador? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o semeador para nós aqui na Terra. É através dele que nós vamos ter as sementes mais importantes para que nós possamos, então, trabalhar o nosso eu, a nossa realidade de vida, ainda tão imperfeita, hoje, na atualidade, talvez já um pouquinho melhorada, mas a gente vem andando de um passado muito longo. E as nossas imperfeições, quanto mais longas, mais elas eram presentes em nossas vidas. Então, o nosso grande semeador é Jesus Cristo. Então ele diz assim, que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram na beira do caminho. E os pássaros do céu vieram e comeram a semente. Mas aí ele vai dizer que ele continua semeando. Aí novamente ele semeia, porque não cessa de semear. Então essa remessa de semente, ela cai no meio dos pedregulhos, pedras. E porque não havia terra suficiente
não havia raízes, como criar raízes, elas pereceram e morreram também. E outra, no meio dos espinheiros, novamente, esse conjunto de sementes, ela chega, mas elas são abraçadas pelos espinheiros, também não tem chance de vida. Mas é que, por fim, ele fala de uma porção de sementes muito grande, que ela cai no solo, num terreno generoso, e essas sementes vão produzir, então, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, e assim por diante. Ora, quem é esse caminho que ele coloca, onde são lançadas as sementes e os pássaros do céu chegam e comem? Quem são esse caminho? Nós. Esse pedregulho, onde as sementes são lançadas, somos nós ainda. Não é que nós somos, nós estamos como esses pedregulhos. Nós estamos como esse terreno infértil, que não tem a capacidade de gerar as sementes que ele está mandando para nós. Esses espinheiros, nós somos nós ainda também, na condição de espinheiros, verdadeiros espinheiros. As sementes chegam, mas são abraçadas por esses espinheiros e não tem chance de vida. Mas aquele terreno preparado, porque Jesus sempre, em muitos momentos da sua fala, que está contido no Evangelho, ele vai dizer que nós somos um campo a ser semeado. Então, quando esse campo está favorável para ser semeado, ele possa receber essa semente, então é claro que ela tem tudo para germinar, ela tem tudo para se multiplicar. Alguns campos não têm total condições ainda, mas vão produzir 30 sementes, 30 por 1. Outros vão produzir 60 e outros 100. Por que é interessante essa questão dessa porcentagem? Porque quando nós pegamos aí, vamos supor, no reino vegetal, chegamos no milharal, colhemos ali uma espiga e nós vamos ver quantos grãos ela tem. Uma espiga que pode ter 400, 500 grãos. Hoje, com a evolução que nós temos, muitas vezes uma espiga ela contém essa quantidade. 300 grãos, 400, 500. Então, uma quantidade boa. Então, mas o que aconteceu? Uma única semente gerou isso. Uma semente gerou o pé de milho. Esse pé de milho gerou, no mínimo, 2, 3 espigas. Mas uma dessas espigas, ela correspondeu muito mais em relação àquela que foi lançada. Então, está dando 300 por 1, 400 por 1. Agora, há outros casos, mas nem todas as espigas, elas têm o mesmo rendimento. Então, tem umas que vão dar 100 por 1, fazendo uma analogia, que é uma analogia, pode dar até mais. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E aquela espiga que recebeu as intempéries, o mau tempo, no momento em que ela estava granando, não vem a chuva adequada, ela não produz quase nada. Mas tudo isso faz uma analogia conosco, com o ser humano. Na verdade, é uma parábola, porque Jesus ele usava muito de parábolas para poder fazer uma comparação entre uma historieta que ele contava, uma história, um fato desse, uma lógica dessa, junto de nós, fazendo uma associação assim. Então, é muito interessante. E o que acontece conosco? O que acontece conosco? Na verdade, quando nós comentamos aqui o tema, né, semeando, nós estamos semeando. Não há um ditado que diz assim aqui na Terra, que quem semeia vento pode colher tempestades? Então nós temos que tomar muito cuidado com as sementes, né? Essa é uma grande verdade. Mas desde o começo, quando Deus nos cria e nos põe a caminhar, em determinado tempo, talvez muito tempo, nós não tínhamos nem a consciência de Deus. Não tínhamos a mínima consciência que nós somos gerados por alguém, por um Deus, por um Criador. Nós não tínhamos essa consciência. Mas depois de um certo tempo nós começamos a perceber que nós somos obra de uma criação, de um Criador, aliás. Nós somos a obra de um Criador. E é claro que quando Ele nos cria e nos põe para caminhar, e essa caminhada é justamente um exercício que nós fazemos, é um movimento que nós fazemos para caminhar na sua direção. Porque Ele nos cria e nos põe a caminhar, e nos aguarda, para que a gente possa chegar lá. Então nós somos dotados de inteligência, de estado de consciência, de livre-arbítrio, e no livre-arbítrio nós sabemos que nós somos livres, muito livres,
Deus não tolhe os nossos movimentos de forma alguma, nos deixa livres. Então eu posso praticar o bem, eu posso praticar o mal, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Nesses tempos, o que é que nós estamos ligando? Para o nosso crescimento espiritual, que vem dos céus na forma de semente. Por que vem na forma de semente? Porque é um detalhe. Deus nos cria e nunca nos deixou órfãos, jamais. Porque é um Deus vivo, é um Deus amor, é um Deus misericórdia. Nunca na vida nós ficamos órfãos. E até porque além do Criador, Ele tem aqueles que vão cuidar de nós. Em certas casas planetárias, em certos mundos, como no nosso caso, que é a humanidade terrestre. Como nesse caso, nós residimos aqui, não tanto por nossa vontade, mas por uma questão de contingência, alguém que está no controle desta casa, desde a sua construção, até que ela começa a poder abrigar almas aqui. Essa pessoa que estamos referindo é o Cristo. E para nós é Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Nos outros mundos, nas outras humanidades, também há Cristos governando. E são lançadores de sementes também, para aquelas pessoas. O mesmo processo que nós passamos aqui na Terra, todos os outros lugares também passam da mesma forma. Então, vejamos. Então, nós nunca estivemos órfãos e essa sementeira, ela procede de Deus, do Criador, mas o Cristo, nosso Cristo, o incumbido de fazer com que ela chegue até nós. De que forma? Na medida em que nós vamos andando, vamos crescendo, nós vamos tendo acesso às informações. Nós nunca tivemos ausente de informações. Desde os tempos primitivos ainda, que nós não tínhamos nem consciência de Deus e nem de Jesus, o Cristo, não tínhamos nem consciência disso. Mas nós nunca deixamos de receber informações. Elas vinham de alguma forma, através desses canais de informações, através da mediunidade. E em determinado momento nós começamos a conhecer que esses informadores, nada mais, nada menos, são que os profetas. Os profetas maiores, que são verdadeiros canais entre o mundo maior e nós, entre o Criador e nós, entre Jesus Cristo e nós. Então, na medida do possível, nós sempre tivemos no nosso meio, através da encarnação, reencarnação, esses agentes de Deus e do Cristo, para nos guiar, nos falar como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa conduta, para que nós possamos criar, então engrandecer e criar os dias melhores para nós, caminhando sempre no rumo da felicidade maior. Mas em determinado tempo nós estamos totalmente recrudescidos. Nós não estamos interessados em aceitar informações. O mundo ele se manifesta para nós de uma forma materialista, o materialismo acenando para nós, e nós nos envolvendo com o materialismo. O materialismo é uma coisa necessária, mas desde que ele atenda às nossas necessidades, porque nós precisamos comer, beber, vestir, tratar, tanta coisa, então nós precisamos do mundo material, mas não podemos apelar para os excessos daquilo que o mundo material possa nos oferecer. Então nós sempre tivemos contato, sem a gente perceber, muitas vezes, essas criaturas chegavam e traçavam para nós todas as necessárias diretrizes que nós deveríamos trilhar então. Mas o que é que nós fizemos? O mundo material, o materialismo, nos acenava com prazeres, nos acenavam com poderes, mas esses outros, eles vinham para fazer com que a nossa conduta e o nosso comportamento fosse o melhor possível. Então nós rejeitamos isso por muito e muito tempo. O que eram isso? O que significava isso que vinha até nós? Sementes. As sementes da conduta, as sementes do comportamento. Então tudo isso era para que nós pudéssemos então viver em forma fraterna, solidária. Pelo menos é o que nós observamos agora, que agora está bem mais acelerado na construção daquilo que Jesus preconizava, da implantação do reino de Deus na Terra, nesses momentos, que não chegou antes, porque não era possível, nós ainda éramos muito mais recrudescidos, e ele vem no momento certo, nem depois, mas vem no momento certo, para nos trazer esse grande legado. Onde nós possamos encontrar isso, essas informações? Onde está esse grande e verdadeiro repositório de sementes?
no Evangelho, no Novo Testamento, através de uma vivência de 3 anos apenas, exemplar, porque Jesus primeiro, ele exemplava, primeiro o exemplo vivo, depois então que ele ia comentar conosco, para falar das nossas necessidades no campo de conduta. Então, isso aí é um verdadeiro repositório de sementes, que está contido no Novo Testamento e no Evangelho, que o Evangelho para nós, ele é o Evangelho boa notícia, porque imagine, a boa notícia é que nós nunca paramos de receber as sementes, e agora ela está vindo com uma abundância cada vez maior depois da vinda de Jesus Cristo aqui. Depois que ele corporifica aqui junto de nós. E a meta, implantação do reino de Deus na terra, sinônimo de mundo de regeneração. Mas como é que se vai construir isso se a gente não tiver base? Nós vamos nos infumar em quê? Onde? Se não for nessas sementes de vida, nessas sementes de exemplo que ele próprio nos trouxe aqui na terra. Então, exatamente, semeando. Então, nós estamos recebendo essa semente. Só que tem um detalhe também muito importante. Não adianta só receber a semente. Não adianta nós recebermos a semente e plantá-la, colocá-la no solo generoso e rogar que a Mãe Natureza, Deus, faça com que chova no momento certo. E até porque uma beleza que Joana de Anjos sempre falava, que a chuva nada mais é que as lágrimas que a natureza verte para regar o solo generoso, para fazer que se frutifique as sementes, que elas desenvolvam e se frutifiquem. Muito bem. Então, tudo bem, nós estamos semeando. Agora vem a área do cultivo da semente. É tão importante como o recebimento da semente que nós colocamos já no solo. Agora nós temos que cultivá-la. Cultivar a semente é honrar a finalidade pelos motivos pela qual ela veio. Então, essas sementes têm que ser cultivadas. E nós sabemos que no nosso mundo aqui, no nosso mundo vegetal, quando nós estamos buscando produzir alguma coisa no reino vegetal, não basta só colocar a semente ali, nós temos que cultivar. Por quê? Porque junto da semente, e até uma coisa interessante, nós temos que perceber que nós nos encontramos ainda num mundo cujo regime é de provas e de expiação. Prova no sentido que nós, em determinado tempo, nós temos que provar que nós não somos os mesmos. Criminosos do passado. Nós somos outras pessoas. Nós somos seres cristãos. Então nós temos que provar isso. Expiação é no sentido de resgate. Então nós temos que pensar nisso. E como é que isso se dá? E como que nós vamos perceber isso? Que no nosso mundo, a nossa presença aqui é no mundo de muita agitação, de dificuldades. Nós poderíamos só semear, plantar e colher, mas não é bem assim. Nós semeamos, logo em seguida, quando num determinado momento, a erva daninha vem também. É aquela questão do trigo e do joio, que Jesus também fala por meio de parábolas. Então nós semeamos como agricultor, depois, a hora que a nossa plantinha já tem ali uns 10 centímetros, já vem coalhado já de erva daninha. E elas vêm competir na alimentação dos nutrientes que tem a terra. A plantinha vai se alimentar, mas a erva daninha, a invasora, ela vai precisar desse nutriente também. O que vai acontecer? A planta vai morrer. Ela vai amarecer, ela vai morrer, não vai ter vida. Da forma como eu estava colocando, que ela cai em terreno e que não tem condições de viver. Então, o que nós temos que fazer? Aqui na terra não tem moleza mesmo, não. Nós temos que pegar a nossa enxada, o nosso implemento, nós temos que ir lá limpar, cuidar muito bem desse cultivar. Não basta semear. Está se semeando em nós, e nós estamos semeando também a nossa existência. Nós estamos buscando semear a nossa felicidade futura. Nós estamos buscando semear um mundo de fraternidade, solidariedade, de muitos se amarem. Nós estamos semeando isso. Mas tem que cultivar. E cultivar dá trabalho. É aquele velho ditado antigo, para quem já trabalhou no meio rural. O clima era de sol a sol. O sol saiu, enxadinha nas costas, vamos ao trabalho. Vamos à lavoura. Quando o sol está se pondo, é o momento de voltar para casa. É o famoso de sol a sol.
para manter esse cultivo, para que ele possa produzir. Aí vem aquele percentual de quanto ela vai produzir, se é 30 por 1, de acordo com como nós estamos tratando a nossa plantação de sementes. Isso vai equivaler da forma como nós estamos tratando isso. Se nós tratarmos bem, ela pode produzir 100 por 1. Se a gente negligenciar um pouco, ela vai só 60. E se a preguiça imperar em nós, talvez 30, talvez nem menos de 30. Não é interessante essas questões? Estão dentro do Evangelho? Nós estamos falando aqui de alguma coisa extraordinária? Claro que não. Aliás, falando aqui de alguma coisa fora das leis da natureza, do sobrenatural, de forma alguma. Nós estamos falando aqui, inclusive, nós estamos falando de humanidade terrestre. Nós estamos falando aqui, buscando enaltecer a presença de Deus, nosso Criador. Nós estamos buscando aqui enaltecer também aquele que está nos comandando, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui de religiosidade, porque não basta ter religião. O importante é ter religiosidade com o Criador, com o Cristo e no meio que a gente está, para a gente dar o melhor exemplo possível. Então é semeando, cultivando e depois vem a colheita. A colheita, nós vamos colher exatamente da forma como nós semeamos e cultivamos. Exatamente. Hoje nós estamos semeando coisas que vão acontecer conosco no futuro. Ainda fica sempre uma questão no ar muito importante que a gente comenta. Para nós podermos estar aqui na Terra, nós necessitamos de um corpo físico. Nós necessitamos desse corpo físico, porque a alma ela é abstrata. Após a alma, nós temos um perispírito. Esse corpo que Paulo já chamava de corpo espiritual. E depois do perispírito nós temos o nosso corpo físico. Isso aqui é perispírito, é a última camada. Mas nós precisamos entender o que é esse corpo nosso. Por que nós temos esse corpo? Qual o tamanho da responsabilidade com esse corpo? Não é aquilo que Paulo, quando ele escreve primeira carta aos Coríntios 6,19, olhamos só a envergadura desse espírito, 2000 anos atrás. Olhamos como ele vê e como ele coloca. Acaso sabeis que vosso corpo é santuário sagrado do Espírito Santo que está em vós, que o tendes da parte de Deus, esse corpo que temos da parte de Deus, e termina dizendo que não sois de vós? Esse corpo não é nosso, é um empréstimo. Quanta gente hoje se queixando disso, daquilo, enfermidades, mas o Paulo já via isso há 2000 anos atrás, que nós devíamos ter uma atenção muito grande por um santuário sagrado que abriga o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Não é o da Trindade. O Espírito Santo é nós mesmos, só não pronto. É alguém que um dia terá que se tornar um Santo Espírito lá na frente, no grau de pureza, no grau de perfeição. Esse é o motivo. Olhando com Paulo, ele já prevê o santuário do Espírito Santo que está em vós, e que o tendes, o corpo nós temos da parte de Deus, mamãe natureza. Tudo que está aqui, essa matéria toda, vem do reino da natureza, vem do reino mineral, vem dos reinos mais importantes para que nós possamos ter isso aqui. E ele termina dizendo que não é nosso, então é empréstimo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, semeando, cultivando e colheita. E até porque nós podemos dizer, não é conversa nossa, não é fala nossa, mas é da espiritualidade superior, Emmanuel, André Luiz e tantos outros baluartes do espiritismo. Ele vai dizer que nós estamos construindo o nosso futuro corpo. O que significa isso? Nós estamos lançando semente, nós estamos sementeando, temos que cultivar para colher bem no futuro. Então, se a gente quer ter um corpo melhor, então nós temos que ter um respeito maior para com o nosso corpo. Temos que ter um respeito grande com relação a esse organismo fantástico que funciona. Não podemos agredir o nosso rim, não devemos agredir o nosso fígado, nosso pâncreas. Cada agressão que a gente faz, ele deixa um registro. Esse registro está no corpo, no MOB, modelo organizador biológico ao perispírito. Ele está ali. Ele vai sair? Não vai. No futuro do corpo ele vai estar presente.
aí nós vamos crescer, nós vamos queixar que nós estamos doentes, problema no coração, problema não sei aonde, mas muitos de nós não temos ainda a devida consciência para saber que tudo o que está acontecendo conosco é o que nós semeamos no passado. Nós cultivamos, não só semeamos, como cultivamos aquilo que não devia cultivar. E agora ele aparece de forma muito sensível na vida de cada um de nós. Então, isso, a nossa fala não é no sentido de colocar assim, receio, medo em ninguém, de forma alguma. Não é jogar nas pessoas, se você não for assim, não é nada disso. Nós estamos falando exatamente aquilo que nós recebemos do mundo maior. O nosso futuro corpo está sendo gerado agora. Aliás, devia estar sendo gerado já ontem, o agora e futuramente. E assim, é exatamente assim que vai acontecer. Então, no outro campo, essas grandes sementes também que chegam até nós, porque semeando, cultivando e colheita, ela ainda está no campo, vamos supor, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, através das instruções dos Espíritos, ela está assim, o dever que nos chama, o dever, as virtudes desenvolvidas e o homem no mundo. O homem no mundo somos nós, mas nós temos que desenvolver muitas virtudes, porque essas virtudes também, elas vêm através de sementes plantadas, cultivadas, para que nós tenhamos então essas virtudes. Porque o oposto de virtude, o que é? É o defeito. O defeito e as virtudes. Uma grande parte da humanidade terrestre, pode ser que estejamos incluídos também, há uma predominância ainda muito grande em nós dos defeitos em relação às virtudes. A própria espiritualidade superior, ela diz que no futuro, quando nós equivalermos virtudes e defeitos no mesmo ponto, nós já teremos dado um passo muito grande. Talvez não haja nem mais necessidade de reencarnar em mundo de provas e expiações. Cometi 50 defeitos, mas agora eu já consigo também fazer com que eu produza 50 virtudes. Ser bom, fé, caridade, mansidão, tolerância, paciência, são virtudes. Respeito, educação, são virtudes. Vamos supor que cada um de nós já, para quem tinha 50 pontos contra e agora tem 50 a favor, ele está equalizando. E eles dizem, quando chegou a esse ponto, a gente vai vir aqui porque esse é mundo de expiação, nós não vamos ter mais o que pagar, porque nós já praticamente já acertamos, já estamos mais ou menos certo com a lei divina. Então não vamos ter mais necessidade de chegar aqui. Então, e prova, num desses momentos, pelo fato de 50 a 50, nós estamos provando que nós já demos grandes passos. Nós já melhoramos muito. E isso equivale nós, o homem, no mundo. Porque ele tem esses deveres e essas obrigações. Inclusive, nós sabemos, através, inclusive, do nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando é mencionado, quando vai falar da oração dominical, da oração do Pai Nosso, ele vai colocar como 3 pontos fundamentais, que são os deveres. Dever para com Deus, dever para conosco e dever para com o nosso próximo. Está colocado assim, lá no capítulo 28, quando há um prefácio falando, porque ele vai desenvolver a questão da oração dominical. Então, deveres para com Deus. Nós temos algum dever para com Deus? No mínimo da gratidão, de agradecer a Ele, o nosso Pai, nosso Criador. E agradecer também por ter nos enviado um Cristo tão fantástico como é para nós, nosso Senhor Jesus. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, na área dos agradecimentos, aquilo que nós muito pouco fazemos ainda. Isso está na forma de dever, porque se ele não nos tivesse criado, nós não seríamos nada, não teríamos existência, mas Ele nos criou. Ele nos criou como filho dele, como se Ele dissesse, tu és o meu filho, tu és o meu filho, como Jesus é o Filho amado. Mas todos nós estamos desenvolvendo isso. Então, deveres para com Deus, deveres para conosco também. Qual que é o dever que nós temos para conosco?
o de nos melhorarmos cada vez mais. É um dever essencial, esse dever que nós temos que desenvolver junto a nós. Um dever para comigo, para com cada um de nós. Sermos melhores para que melhor nós possamos atender os nossos irmãos, nossos semelhantes. Porque enquanto nós não desenvolvermos isso, nós não teremos condições também de poder ajudar aquele que vem na nossa retaguarda, aquele carente que está, e são muitos ao nosso redor. O que não falta é carência aqui na sociedade humana. E ao lado de cada um de nós, não importa a nossa posição. Se sejamos pobres, pobrérrimos, ricos, milionários, não importa. Sempre haverá um grupo de carência no meio. Agora, fica por conta de cada um dessas pessoas e como dever, é um dever de ele ter se melhorado o suficiente e construído uma estrutura tal para que ele possa atender melhor os seus semelhantes. Então, deveres para com Deus, está lá. Deveres para conosco, nós temos dever, não podemos parar, e deveres para com o nosso irmão, nosso semelhante. Porque a carência é muito grande, as dificuldades são muito grandes. Ninguém nasceu aprendendo a saber fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros aqui na Terra para que a gente possa, então, nos engrandecer. Então, e acima de tudo, o que nós sabemos é que Deus nos cria, nos dá livre-arbítrio, deixa por nossa conta, mas jamais essa por nossa conta é aquilo que nós fazemos, onde nós nos comprometemos, que nós temos que saber o suficiente, que nós temos que dar conta no tempo e no espaço, dentro das leis divinas. São leis de causa e efeito, leis de ação e reação, então são leis que hoje nós temos conhecimento, antes não tínhamos. A partir de Moisés nós temos o conhecimento das leis. A partir, numa outra revelação, o Cristo se manifesta aqui junto de nós e nos deixa esse grande legado. E a partir dele, então, nós temos o Espiritismo, porque ele vai comentar. Foram apenas 3 anos de ministério. O primeiro já não foi tão fácil, o segundo difícil, o terceiro ano fugido. E quem estivesse com ele estaria tão grandemente comprometido para poder ser morto até. Então, foram apenas 3 anos de ministério dele. Mas ele nos promete que nós não ficaríamos órfãos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha como ele diz. Ponto. Se me amais, nós amamos Jesus, de verdade? Então guardemos seus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. Este Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, ele vem para vos ensinar todas as coisas. Então, mas isso ele fala praticamente 2000 anos atrás. É ele mesmo vencendo o tempo e o espaço, e agora, num tempo moderno como o nosso, o Espiritismo aí no século XIX, no meio do século XIX, nós temos então a chegada desse Consolador. Então, é muita coisa para nós, há muitas sementes que já foram plantadas, que estão chegando, e cada vez mais, para que a gente possa semear e colher aquilo que vai mudar totalmente os perfis e o panorama aqui da nossa terra. Implantação do reino de Deus na terra, mundo de regeneração. Mas isso compete a cada um daqueles que vai se propor a contribuir para que tal coisa aconteça. Mas está dentro dos desígnios de Deus, não tem como não acontecer. Então, que a paz e a proteção de nosso Pai Celestial, a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja junto de todos aqueles que neste momento estão conosco aqui, amparando e socorrendo essas famílias, todos. E nós sempre deixamos aqui no ar. Aqueles que nos ouvem, se eles acham que isso é muito bom, vamos compartilhar. Porque tudo aquilo que é bom vai contribuir para que os bens melhores possam chegar na humanidade e nas mentes humanas. Muito obrigado a todos, que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, vos abençoe a todos e nos abençoe a todos aqui. Muito obrigado. Oremos então, agradecendo. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, primeiro nós queremos te agradecer pela oportunidade que todos aqui estamos tendo
de poder falar de Ti com muita dificuldade, dada a Sua grandeza. Mas, Senhor, nós te agradecemos por podermos ter contato com as Tuas leis, com essas sementes que chegam até nós, contato com esse amor, com essa misericórdia junto de cada um de nós. Senhor, que todos aqueles que neste momento estamos formando esse grande conjunto, não só aqui, de onde nos encontramos, mas de uma forma muito ampla, possam estar recebendo todo o socorro, indo de encontro de suas necessidades físico, biológico, espiritual, perispiritual e espiritual, a fim de que todos estejam sempre bem. Embora as dificuldades apareçam, mas tendo Jesus presente, tudo isso será apenas uma passagem. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Muito obrigado.